Olá, pessoal. Bem-vindo ao Diário de uma Rebelde Sã, na biblioteca hoje, na biblioteca comigo. Gente, hoje eu vou falar de mais um livro, tá? Eu vou falar de mais um livro que eu li, porque eu tô lendo bastante nesses dias, bastante. Eu tô aproveitando que eu tô de folga, e aí eu tô lendo bastante. E aí eu li um livro, e eu tô falando para vocês de livro, porque eu acho importante a gente trazer livros, né, para o meu programa, já que a minha vida, né, minha vida é cercada de livros, né, eu adoro livro, eu leio, eu sou escritora, e todo escritor tem que ler. Você não consegue ser escritor se você não lê, tá? Então você tem que ler outros escritores, outras histórias, ver como é que aquele escritor conseguiu, né, relatar as aventuras dele, né, como ele viu, né, foram as coisas que marcaram ele, né? Então tudo isso você aprende muito com outro escritor, muito, tá? Então eu sempre tô lendo. Eu sempre tô lendo para tentar encontrar recursos, inclusive para melhorar a minha escrita. E aí eu gosto de ver a forma com que os outros escritores escrevem, para eu poder melhorar também a minha escrita. Eu aprendo, né, com os outros escritores. Então, gente, eu li um livro muito legal. Esse livro eu li num dia, tá? Eu li num dia esse livro. É um livro bem diferente desses outros que a gente está falando, que eu falei até agora, né? Eu já falei de livros de artes marciais, falei de um livro de música, né? Que conta a história de um grupo musical. Eu falei de vários livros já, mas agora eu quero falar de um outro livro. Esse foi escrito por um professor de história, tá? E é um livro, é um relato de uma viagem, tá? É um relato de uma viagem. Ele é bem parecido. Eu até achei que ele fosse jornalista, tá? Porque é bem o trabalho que o jornalista faz, o que esse historiador fez, né? É um escocês, é um professor de história escocês chamado Rory Stewart, tá? E ele escreveu o livro Os Lugares do Meio, a travessia do Afeganistão. Tem tudo a ver com o momento que a gente tá vivendo agora, né? Que o Talibã voltou ao poder depois de muito mais de 20 anos. Fora, né? Fora do poder, o Talibã voltou ao poder agora, infelizmente. E as mulheres estão sofrendo, as mulheres, as minorias estão sofrendo com o Talibã no poder, né? No Afeganistão. Durante 20 anos eles ficaram fora, mas aí eles voltaram e estão no poder. E as mulheres estão sofrendo bastante, tá? Porque é bem complicado a visão, né? A postura do Talibã. É bem complicado, principalmente para as mulheres, tá? Eles pegam pesado com as mulheres. Então eu li esse livro aqui, ó. Olha, eu aconselho vocês, tá? Vocês vão entender um pouco do que é o Afeganistão, tá? Vocês vão entender. Porque o Rory Stewart, né? Os lugares, os lugares do meio, a travessia do Afeganistão, tá? O relato de duas aventuras em uma obra-prima. Maravilhoso esse livro, tá? Eu li num dia esse livro aqui. Gente, eu li num dia. Ele é apaixonante, tá? Apaixonante. Adorei esse livro. Ele parece jornalista, tá? Mas ele é um professor de história, o Rory Stewart. Ele faz o que o jornalista faz, né? Vai para os lugares, convive com as pessoas e relata. E é o seguinte, o Rory Stewart, ele já tem uma história dele andar pelos países. E ele gosta de andar a pé. Ele não pega ônibus, ele não pega carona, ele não pega carro. Ele faz a vivência a pé, porque ele vai tendo contato com as comunidades, né? Nessa caminhada que ele vai. Por isso que eu acho que ele tem tudo a ver com jornalista. Eu até achei que ele fosse jornalista, né? Porque o jornalista faz muito isso, né? Ele vive, né? Junto na comunidade para contar um pouco dessa comunidade. E o Rory Stewart resolve, ele já tinha ido para a Índia, feito essa trajetória sempre a pé. Ele vai a pé e ele vai relatando as comunidades, ele convive com as comunidades, como se ele fosse um viajante normal, tá? Então ele vai relatando como é que é, né? Ele escreve, ele está escrevendo um livro, e ele vai relatando como é que é, né? Como é que essas comunidades vivem, como elas são, e ele chega lá como um viajante normal, né? Ele não chega lá como, né, alguém que diferente, ele tenta se ambientar com as pessoas, tá? O Rory Stewart. E é o seguinte, ele resolve, então ele já tinha feito uma caminhada no Nepal, na Índia, em vários países.
e só faltava ele fazer essa trajetória no Afeganistão. Essa caminhada que ele fez, esse livro, ele escreveu em 2002. Ele conta o seguinte, que quando ele chega no Afeganistão para fazer essa caminhada, o Talibã tinha acabado de sair do poder, tá? Tinha acabado de sair do poder. Faziam 20 dias que o Talibã tinha saído do poder, o que facilitou muito para ele, tá? Fazer a caminhada. Então, um outro cara estava governando, se não me engano, é o Ibrahim Khan, alguma coisa assim. É um cara um pouco mais aberto do que o Talibã. E esse cara porque é o seguinte, para ele fazer essa caminhada, o Rory Stewart, ele tem que pedir autorização, tá? Porque no Afeganistão você não pode ir chegando e andando para lá e para cá, não. Você tem que pedir autorização e para muitas pessoas. É bem fechado lá, é bem complicado. Tem o Talibã, né, que fica em vários lugares e mata, eles matam mesmo as pessoas, tá? Então é bem complicado você fazer. Até os jornalistas, vários já foram, né, mortos, tá? Pelo Talibã, pelo pessoal de lá, tá? Então é bem complicado o trabalho de pesquisa, de reportagem, de estudo no Afeganistão, tá? É uma região bem complicada mesmo, tá? Isso porque ele é homem, tá? Se ele fosse mulher seria muito pior. Eu não sei como é que uma mulher conseguiria fazer esse trajeto, tá? Acho que seria muito complicado para uma mulher fazer esse trajeto. É bem complicado o Afeganistão para as mulheres, tá? Eu fui percebendo isso, porque na caminhada que ele vai fazendo, ele vai falando as coisas que ele vai vivendo como homem. Como homem já é difícil. E ele vai ouvindo coisas, porque a mulher é muito desrespeitada no Afeganistão, tá? Muito desrespeitada. A mulher é como se fosse uma escrava, tá? Ela é tratada pior assim, ela é tratada igual escravo, tá? A mulher. Então ele vai contando, tá? Ele vai contando. Independente do Talibã estar no poder ou não, é claro que o Talibã estando no poder piora muito para a mulher, mas independente disso, a mulher já é muito maltratada no Afeganistão, tá? Os homens tratam muito mal as mulheres lá. A mulher, assim, ela é desrespeitada, né? Então é bem complicado, tá? Uma mulher andar assim no Afeganistão. Bem arriscado mesmo, né? Você vai percebendo que é bem complicado. Então ele tem que pedir autorização para um monte de gente para poder fazer essa caminhada, tá? Porque a ideia dele é ir de Herat até Cabul a pé. E é uma caminhada grande, ele tem que ir pelo deserto, tá? Ele tem que fazer essa caminhada pelo deserto. E ele escolheu o inverno, o que é mais complicado, porque lá é muito frio, é abaixo de zero, tá? Então, ele vai relatando essa caminhada dele, e ele vai parando nas comunidades, nos vários povoados que tem ali. Às vezes são povoados de nômades, seminômades, né? E muita pobreza, tá? Ele vai contando, o Afeganistão é muito pobre mesmo, e eles são bem, assim, ignorantes, tá? Bem ignorantes. Então, ele vai contando. E aí ele consegue, né, a autorização desse cara, né, que chegou depois do Talibã. O Talibã acabou de sair do poder, tá? Faziam 20 dias que o Talibã tinha saído. Isso é em 2002, tá? E ele resolve fazer a caminhada. Ismail Khan. Ismail Khan pegou o poder. Tá no poder, né? Conquistou o poder e tirou o Talibã, tá? E aí ele tem que pedir autorização para o Ismail Khan, para um monte de gente, para as pessoas da segurança, porque tem uma guarda muito forte lá, tá? Eles ficam vigiando as pessoas o tempo todo, inclusive quando ele chega, todo mundo já sabe quem é ele, tá? A guarda já sabe quem é ele, né? Porque tem uma... Eles fazem uma vistoria, eles controlam tudo, tá? O Afeganistão, eles controlam tudo mesmo, é uma coisa doentia, né? Você não vê quase mulher na rua, ele vai contando, né? Então, ele vai contando essa trajetória. Tanto é que, no começo, ele quer fazer a trajetória sozinha e a pé. E eles não querem deixar o pessoal da guarda, né? Da guarda desse governo aí, que é um pouquinho melhor que o Talibã, mas ainda assim, eles são bem complicados lá no Afeganistão, tá? Eles não deixam ele ir a pé sozinho, porque eles querem vigiar, né, para ver o que ele vai fazer. Então, eles colocam 2 guardas para acompanharem ele. Acho que 3 guardas. 3 guardas não, 3 ou 2 vão acompanhando ele, tá? Na caminhada a pé.
E é bem complicado, tá? É bem complicado porque ele vai percebendo que eles são grossos, que eles andam armados, né? Que eles são difíceis de comunicar, que eles ficam vigiando tudo que ele faz, tudo que ele escreve, porque ele quer conversar, né? Com a comunidade, com as pessoas da comunidade, mas como ele tá com esses guardas, dificulta um pouco, né? Ele chegar na comunidade e conversar com as pessoas. E aí é muito legal esse livro, gente. É super interessante. Você vai vendo, você vai acompanhando ele vai escrevendo. É impressionante. Você entra dentro, você tá junto com ele no deserto. Você entra, entendeu? E você consegue entender um pouco do Afeganistão, tá? É muito louco, é muito, assim, é horrível. Ele vai contando, né? Ele não viu nenhuma mulher. Nenhuma mulher. Em todas as comunidades que ele foi, a mulher não aparece. As mulheres não aparecem de jeito nenhum. Inclusive, ele entrava nas casas, dormia nas casas, né? Porque ele tinha que se hospedar na casa das pessoas da comunidade, que já era muito difícil, porque algumas pessoas eram receptivas, outras não. E fora isso que tinha uma pobreza. Todos os lugares, né, do Afeganistão em que ele esteve, existia uma pobreza grande, tá? É claro que ele, em algumas casas, ele via, porque ele ficou hospedado na casa dos chefes das aldeias, né? Ele ficou no chefe, na casa dos chefes. E cada chefe de aldeia que ele passava, dava uma carta de recomendação para ele ir para a próxima comunidade, tá? Para ele poder ter uma abertura, né? Em algumas casas ele foi bem recebido, em outras não. Mas ele via que, apesar da pobreza, muitas casas tinham esses tapetes, né, requintados, né, que eles têm lá. Então, assim, por um lado era pobre, mas por outro eles também tinham riquezas, tá? E aí vai contando, é muito triste, assim, você vai vendo, você vai entendendo um pouco como é que é o Afeganistão, assim, sabe? É impressionante, você vai com ele, você vai sentindo. Ele é um escocês, imagina, né? Ele chega numa comunidade, teve alguns momentos que eu fiquei bem chocada, sim, sabe? Bem chocada. Teve um momento que eu fiquei muito chocada quando ele chega numa comunidade em que tem um cachorro grande, tá? É tipo um mastife, sabe aquela raça de cachorro grande, né? Antigo. E o cachorro, ele vê que o cachorro tá assim, sabe? Sem dente, quebraram o dente do cachorro. O cachorro tá machucado, assim, sabe? O cachorro tá assim, dormindo. Parece que tá deprimido, assim, né? E ele, claro, a gente que é ocidental, a gente gosta de animais, a gente gosta de cachorro, né? Cachorro, gato, tá? Mas para eles, lá no Afeganistão, o cachorro é um animal impuro. Eles não gostam de cachorro lá, tá? Eles consideram o cachorro impuro, então eles maltratam os cachorros. É uma coisa horrível, horrível. Eu fiquei muito chocada, sabe? Quando ele vai relatando que eles quebraram os dentes do cachorro, sabe? Eles quebraram a pata do cachorro, uma coisa horrível, horrível. E aí, quando ele viu esse cachorro, ele falou: Olha, ele falou, eu posso levar esse cachorro embora? Porque ele percebeu que o cachorro estava machucado, sem dente e estava deprimido. E era um cachorro que já tinha uma idade, assim, sabe? Ele ficou com dó, ele falou: Não, vou levar esse cachorro embora, né? Vou salvar esse cachorro. Aí eles falam: Não, pode levar, pode levar. A gente não quer ele, porque assim, eles tratam mal os cachorros, tá? No Afeganistão. Eles tratam mal, porque é um animal, eles consideram um animal impuro. Animal puro para eles é o cavalo, o camelo, tá? O cachorro não, eles tratam mal o cachorro, é horrível. E aí ele pega esse cachorro, né? Aí ele começa a cuidar, o cachorro acompanha ele. Todo o trajeto, a pé, né? E é bem triste, assim, né? Ele se apega bastante no cachorro. Ele põe até o nome Babur no cachorro. Tá, o cachorro vai, ele se apega, ele dá comida pro cachorro. O cachorro não pode mastigar, não tem dente, eles quebraram o dente do cachorro. Uma coisa muito triste, horrível, 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 né? E aí, como ele tá com o cachorro, todas as comunidades que ele vai, as pessoas começam a se incomodar com o cachorro. Porque o cachorro é considerado impuro no Afeganistão, tá? Para eles é impuro. Então, ele tinha que brigar, né? Para entrar, porque ele não ia deixar o cachorro, ele ia com o cachorro, tá? Então é bem complicado mesmo, bem complicado. Em vários momentos que ele tá andando, né? No deserto, porque ele tá andando no deserto. É uma comunidade para outra, são quilômetros de distância. Muitos quilômetros, são 5 horas de caminhada, assim, né? De uma comunidade para outra, e ele foi parando nas comunidades. E aí,
em algumas comunidades não querem dar abrigo para ele, mesmo ele levando uma carta, né? Porque ele leva uma carta de recomendação do líder da outra comunidade, tá? Então, em algumas eles foram bem hostis, né? E ele não viu uma mulher. Ele não viu uma mulher. Na hora que eles vão comer, ele vai relatando, né? Porque no Afeganistão eles comem com a mão, tá? Eles não usam talher, garfo, eles não lavam a mão, é um nojo, tá? Não tem higiene, não tem a menor higiene. Não tem higiene, tá? Então, e é assim, é da hierarquia, tá? Do maior, né? O que tem hierarquia tá no topo, ele come primeiro. Os que estão depois comem por último. Ou seja, os empregados e as mulheres comem por último. Elas vão comer os restos, né? É os restos daquela comida. É uma coisa horrível, eles comem com a mão, é um nojo, eles não têm higiene. Tanto é que esse cara, o Rory Stewart, ele tem disenteria. Ele teve várias vezes disenteria, por quê? Por causa da falta de higiene, né? De comer com a mão suja, não lavou, né? Aqueles lugares sujos que eles não tomam banho, comidas que ele tinha que comer que ele nem sabia que ele estava comendo, né? Então ele tem, no decorrer da viagem dele, ele teve disenteria, ele ficou doente, ele ficou bem doente, né? Bem doente, por causa da alimentação. Então é um livro, assim, muito interessante. Você vai entrando mesmo, assim, dentro do Afeganistão, impressionante, assim, no interior do Afeganistão mesmo, sabe? Assim, você vai vendo aquelas comunidades, você vê a mulher é super maltratada, né? Tem um momento que eles encontram, assim, no meio da estrada, uma mulher, uma menina, pegando água. E eles querem atacar a menina afegã. Então, é muito complicado para a mulher. Deve ser muito complicado para a mulher viver no Afeganistão. Não consigo imaginar. Inclusive, até tem um momento que ele conta, né? Porque os jornalistas são todos homens. Só tem uma mulher. Tem uma mulher lá de uma rede da Alemanha. Eles não dão atenção para jornalista mulher. Eles não dão. Nem os chefes, né? Porque eles vão, os jornalistas ficam lá, né? Eles têm o lugar que eles ficam, né? Um hotel que já é direcionado para eles são vigiados o tempo todo, porque no Afeganistão as pessoas são vigiadas o tempo todo. Eles sabem tudo. Quem é quem veio para quê, entendeu? Sabem tudo. E aí eles têm uma coletiva, né? Que esse governo novo, né? Que o Talibã saiu, aí veio esse cara novo aí. Mas que tem a mesma mentalidade, é um pouquinho melhor, mas ele continua tendo a mesma mentalidade, tá? Tanto é que ele é a favor das mulheres estudarem, tá? Ele é um pouquinho melhor que o Talibã. Mas ele é contra as mulheres saírem sozinhas na rua, tá? Então, assim, a mentalidade, o problema no Afeganistão é a mentalidade. É a mentalidade, você vai vendo isso. Tem o Talibã? Tem, mas tem um monte de gente do Afeganistão que apoia o Talibã, tá? Esse que é o negócio. Tem gente que não apoia, mas as comunidades apoiam muitas vezes o Talibã, tá? E você vai percebendo isso. A mentalidade deles com relação às mulheres é muito atrasada, tá? Tem uma vertente um pouco mais moderna que tudo bem, né? Acha legal mulher estudar, mas essa mesma vertente que é moderna não acha que a mulher não pode sair sozinha na rua. Então, assim, não é, a mulher não tem liberdade lá, nenhuma, porque é um problema cultural. A mentalidade deles é atrasada, eles vivem nem na Idade Média, né? Esse pessoal vive, sei lá onde. É um absurdo, eles são completamente fora de órbita, né? E aí você vai vendo, né, que eles são uma pobreza, né? Eles não têm educação, eles não têm formação, eles não têm estudo, né? A falta de higiene. As crianças já são. A cultura é ultra machista. Nossa, nem dá pra falar. É muito mais que machista a cultura no Afeganistão. Eu nem sei o que é. É muito mais que machista. É doente, né? Mulher não tem espaço nenhum ali. Nenhum. Tanto é que em nenhum momento ele relata a mulher. Ele não fala das mulheres. Porque ele não vê. Ele mesmo relata no livro. Eu não vi mulher em nenhum momento. Ele vê mulher na comunidade xiita. Porque tem, né? Eles têm lá sunita, que tá ligada, se não me engano, ao Talibã. Xiita são os... tem um nome que eu esqueci o nome, tá? Eu esqueci o nome do pessoal. Inclusive que o Talibã persegue esse pessoal aí. É um pessoal um pouco mais aberto, né?
esse pessoal um pouco mais aberto, aí ele vê mulher nessas comunidades, tá? Nessas comunidades que é quase pro fim, quando ele tá chegando em Cabu. Porque ele vai relatando, né? Mas essa comunidade é um pouquinho melhor, né? É quando ele tá chegando em Cabu. Quando ele tá chegando em Cabu, ele encontra umas comunidades que tem mulheres. Tem mulheres e mulheres assim, ele vê as mulheres, elas saem, elas têm até um certo poder, tá? São comunidades um pouquinho melhores, tá? Ai, então, e aí são comunidades que tiveram muitos problemas com o Talibã. O Talibã persegue essas comunidades, que são mais, um pouquinho melhor. Eu tô procurando aqui, eu esqueci o nome deles. Hazara. 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 Os Hazara são um pouquinho mais abertos. São bem melhor. Ele foi até bem tratado nas comunidades dos Hazara, tá? Que aí são pessoas perseguidas pelo Talibã. E aí sim, ele viu mulheres, as mulheres, né? Falou com mulheres, né, na comunidade e tal. Nas outras, não. Nas outras, nenhuma mulher, ele não viu mulher nenhuma. As mulheres todas escondidas, elas comem depois, no final, ele nem viu. Elas são tratadas pior que nem escravo. É uma coisa horrível mesmo, tá? Horrível mesmo. Então, é muito interessante esse livro por causa disso, né? Porque você vai vendo, é como se você estivesse lá, tá? Ele vai contando sem ter papas na língua, tá? Ele vai realmente relatando, né? O que vai acontecendo, as coisas que ele vai vendo, aqueles homens, tudo atrasado, eles são bem atrasados lá, né? No Afeganistão, nessas comunidades. Ele chega a passar, inclusive, numa comunidade que tinha aqueles derviches, aqueles bailarinos que ficavam rodando. Eles inclusive, não existem mais esses bailarinos, né? Tem uma parte que ele passa nessa comunidade que tem esses derviches que dançavam, ficavam rodando, né? Bem interessante. É bem legal, gente, muito legal, e vai mostrando ele, né, ele passando fome, ele sem tomar banho, né, tá sujo, assim, a meia dele tá tudo molhado, o pé dele apodreceu, sabe, umas coisas assim, vai passando, tá, vai passando, ele vai contando, e ele consegue chegar em Cabu, Antes, tem uma parte também que é tensa, tem uma parte que ele encontra o pessoal do Talibã, tá? Tem uma parte que ele encontra numa das comunidades, um pouquinho antes dessa outra comunidade dos Hazara, ele encontra o Talibã, o pessoal do Talibã. O pessoal do Talibã ameaça ele e fala para ele assim, vai lá no rio, tem uma coisa legal lá pra você ver, vai lá no rio. E aí ele percebe, né, que ele não deve ir. Aí ele fala, não, eu não vou, eu não quero. Ele não fica dando conversa para eles, né? Eles ficam provocando ele, esse pessoal do Talibã. Vai lá no rio. Aí ele fala, não, não vou, não vou. Aí ele não vai. Aí ele pega e vai embora. Quando ele vai embora, um cara, eles seguem ele. Aí eles falam, se você tivesse ido no rio, você seria morto. Né? Então era uma armadilha para ele, né? Então bem complicado mesmo, bem complicado. Ele teve muita sorte, né, de conseguir, porque ele fala, né, ele mostra alguns lugares em que jornalistas foram mortos, tá? Ele mostra uma parte, né, que tem um paredão lá, acabou numa parte ali, que ele falou, olha, aqui foram executados alguns jornalistas, então bem complicado mesmo, bem complicado. Você percebe como é tenso, bem difícil. Para a mulher, então, nossa, não consigo imaginar uma mulher fazendo aquele caminho impossível, né? Porque eles atacam as mulheres, eles atacam mesmo, eles são completamente, eles não têm civilidade nenhuma, né? Noção de respeito com mulher, não, eles não têm respeito com mulher, tá? Eles não sabem o que é isso. E é assim, eles casam lá, como as mulheres não saem, as mulheres não viajam, elas nunca saíram de lá, né? Elas vivem muitas vezes nessas aldeias pequenas, elas nunca saíram da aldeia, né? Então, eles casam entre eles, né? Primo com primo, irmão com irmão, assim, é uma coisa assim, né? Eles vão casando entre eles, é uma coisa completamente estranha,
Muito estranho, é uma cultura completamente, não dá, não tem condições, né? A gente suja, não toma banho, não estuda, não tem conhecimento, tem bagagem, não tem civilidade nenhuma. É uma coisa horrível. Pra gente é um outro mundo. É um outro mundo. Então eu achei bem interessante o livro, eu gostei bastante, eu gosto de livro assim. Eu já tinha lido o livro, né? Que conta um pouquinho do Afeganistão. É claro, só você estando lá para ver como é que é. Mas é muito pior do que o que a gente imagina. Muito pior. Ele vai relatando. É tenso, é muito tenso, né? Atacam o cachorro dele. É uma coisa horrível, horrível, horrível. É muito chocante, realmente é muito chocante, sabe? As crianças são agressivas, são bem agressivas lá, né? Já são criadas com armas. Eles estão o tempo todo armados, com armas assim, antigas, né? Dos russos, armas russas antigas, tá? Mas eles estão armados, o tempo todo eles estão armados. Então é bem complicado. E assim, uma coisa interessante que eu observei é que nas comunidades que ele foi visitando, o Talibã já não estava mais no poder naquele momento, tá? O Talibã tinha acabado de sair do poder. Mas ele vai descobrindo que nas comunidades tem pessoas que apoiam o Talibã, se juntam com o Talibã, inclusive, tá? Pensam como o Talibã, né? Então tem apoio do Talibã em várias comunidades, não é uma, são várias comunidades que apoiam o Talibã, tá? Então, e com relação às mulheres, eles têm essa visão mesmo. É muito comum ter essa visão, que a mulher não pode sair de casa, né? Que a mulher significa, né? Uma coisa ruim, tá? A mulher, o sentido da mulher lá é uma coisa negativa, é ruim, né? Eles têm uma visão muito ruim da mulher lá. E eles tratam a mulher muito mal e eles não respeitam a mulher. É horrível, horrível. Olha, Deus me livre. Deus me livre desse pessoal aí, tá? Desculpa, mas assim, essa religião, essa coisa deles é uma coisa horrível. Eles vivem em outro mundo. Eles vivem nem na Idade Média, até na Idade Média o pessoal era mais moderno que eles, entendeu? Eles são completamente fora, né? Uma pessoa esquisito, nossa. Não, é muito louco esse livro, mas eu indico, tá, gente? Muito legal, tá? Leiam, é legal, vocês vão entender um pouco, sabe? Vocês não vão ver isso numa televisão, né? Um jornalista não vai falar isso pra vocês, o que aconteceu, né? Que nem esse cara tá contando, né? Porque ele não tá fazendo uma reportagem, ele tá relatando a viagem dele, né? E ele vai entrando nas comunidades e falando. É claro que é um homem que está falando. Então, é claro, a fala de um homem é diferente de uma mulher. Se fosse uma mulher, seria uma outra fala. Eu, realmente, se eu fizesse uma viagem dessa, Deus me livre. Você tem que ir armada. Você tem que ir armada numa viagem dessa, não tem condições. E ainda assim você vai correr perigo. Porque eles atacam. Eles atacam. Sem dúvida, sem dúvida. É muito complicado, tá? Uma mulher viver nessas regiões. Muito complicado. Eu não consigo imaginar como seja. Elas são muito maltratadas. Existe um desrespeito geral com a mulher lá, tá? E é cultural, que é mais complicado. Então leiam, gente, é bem legal, tá? Bem interessante, ó. Eu li num dia esse livro, ó. Os Lugares do Meio. Rory Stewart. É da Record, tá? Tá? Leiam. Eu li num dia esse livro. Ele é grossinho. Eu li ele num dia. Tá, gente? Agora eu tô lendo outro. Mas esse livro, ele realmente me pegou, tá? Até porque tem livro que marca você, tem livro que você gosta. É muito legal, é gostoso o jeito dele escrever. Ele vai relatando, você entra dentro, tá? Eu entrei, eu fui vendo o Afeganistão, sabe? Aquele lugar, aquele deserto. Eu fui me imaginando lá, assim, sabe? E o relato dele é bem sincero. Você percebe que ele não tem rabo preso com nada, né? Ele é um historiador, né? Então, ele fala que ele tá fazendo de novo o caminho que um rei chamado Babur, que existiu há muitos anos lá, fez esse caminho e ele queria repetir esse caminho, que esse rei, que é um vírus que se tornou um mito na região, fez esse caminho e ele queria repetir esse caminho. E aí ele coloca até umas frases, né, que esse rei Babur, que existiu lá há muito tempo, ele escreveu relatos, né, do caminho que ele fez. E ele vai falando, ele vai vendo coisas iguais, né, iguais àquele rei viu. Tá muito legal, muito bom. Eu mergulhei, li num dia só o livro, tá? Gente, agora eu tô lendo outro, tá? Eu tô lendo esse aqui, ó. Esse aqui é legal também, ó. Drácula, o homem por trás do mito, tá? Esse livro aqui
Ela é uma advogada, mas que estudou, pegou vários documentos, foi para o lugar onde o Drácula, o Conde Vlad Tepes, tá? O Drácula, gente, ele foi baseado num conde que existiu sim, tá? Na Hungria. Na Hungria, ele, peraí, ela viaja para esses lugares, tá? Se não me engano, é a Moldávia, a Hungria, tá? Ele foi um conde muito famoso, muito rico, tá? O conde Vlad Tepes. E ele foi baseado nele, o Drácula, tá? O personagem Drácula, porque é o seguinte, esse conde Vlad, ele era muito cruel, ele empalava os inimigos dele, tá? Ele tinha é, uma fama de cruel, muito cruel. Então, o Drácula, aquele Drácula que a gente conhece no mito, é baseado no conde Vlad Tepes. Eu tô lendo a história dele, tá? Ela foi uma advogada, ela foi lá, já estuda há muito tempo esse personagem, o Vlad, e ela vai contando quem é ele, com quem ele viveu, né? De onde vem essa fama. É isso, gente. Até mais.